Congresso concede perdão de multas para as igrejas evangélicas. E sabe o que isso se chama? Curral eleitoral. O Congresso perdoa as dívidas e os pastores, bispos, apóstolos e tudo que você imaginar nessa linhagem de líderes cristãos garante os votos nas próximas eleições. Meu amigo, é exatamente isso que acontece quando você indivina, torna o homem divino. Eu vou tomar o meu gole divino na caneca ungida, porque é só assim para nós empurrarmos essa patifaria. Quem não me conhece, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha, acione o sininho, que é importante, porque se você não acionar o sininho, o YouTube não vai notificar você dos próximos vídeos, E se você acionar o sininho, você está dizendo para a plataforma que você quer continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Então, acione o sininho e bora falar dessa palhaçada. A pedido de Bolsonaro, Câmara derruba veto para perdão de 1,4 bilhões de dívidas de igreja. Pasme vocês, são 1,4 bilhões. Guarde isso. E em meio a essa tensão toda, que o Brasil está passando, principalmente nos gastos de teto, o Planalto articulou o perdão às igrejas dessas dívidas. Por quê? Porque os evangélicos são parte importantíssima à base do governo. E por orientação do próprio Jair Bolsonaro e da base governamental dele, o Congresso constituiu um certo acordo e derrubou o veto. Um veto que impedia o perdão dessa dívida. Isso é, dívidas tributárias por templos religiosos, por infringir a lei. Meus amigos, as igrejas estão cada dia pior, As que deveriam dar exemplo, parece que esqueceram daquele texto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu até vou ler aqui para não cometer erros, que diz assim: o artigo que havia sido vetado por Bolsonaro concede isenção às igrejas em relação ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, do CSLL, e as multas por não quitação do tributo. No total, o Ministério da Economia estima que o perdão representa uma renúncia da ordem de 1,4 bilhão entre 2021 e 2024. Na época em que decidiu pedir o perdão às dívidas das igrejas, Bolsonaro afirmou nas redes sociais que tomou a decisão para evitar um quase certo processo de impeachment, fazendo referência a possível crime de responsabilidade fiscal. Ele seguiu a orientação da equipe econômica, que é contrária à isenção. Na justificativa oficial, o próprio governo admitiu que os artigos do projeto não atendem às regras orçamentárias para concessão de benefícios tributários, violando a lei de responsabilidade fiscal, o que poderia ensejar um crime de responsabilidade. Agora veja bem, apesar disso, o governo decidiu incentivar a sua base aliada a contrariar o entendimento do palácio. E, meus amigos, a gente sabe que os evangélicos é uma base aliada importantíssima ao Jair, ao poder a qual ele chegou. Os evangélicos têm um potencial grande em cima disso. E é claro que ele não iria contrariar. E a gente sabe que as igrejas, qualquer outra entidade religiosas que tenha cultos e ações sociais, que a igreja é enquadrada a isso, eles têm sim a imunidade desde 1966, se não estou equivocado. Está na Constituição Federal. E segundo os especialistas, essas dívidas foram consideradas indevidas. Até inclusive comentaram que essas cobranças foram excessos, Foi um excesso cobrar tributo das igrejas ou até mesmo aplicar multa. Mas a verdade é que a gente sabe que as igrejas é um verdadeiro caça-níqueis, uma verdadeira fonte de dinheiro.
aonde enriquece só uma meia dúzia, que geralmente é as lideranças, e o povo entrega um dízimo e ofertas a Deus dará. Inclusive as ofertas e os dízimos geralmente são entregues, né, diante de pagamento de impostos, que o próprio contribuinte, o dizimista, ofertante, né, paga o seu imposto. Então o dízimo e a oferta já são enquadrados como que se o contribuinte já deu a sua parte para o governo. Só que detalhe, é muito dinheiro entrando, a pastorada coloca uma ideia de que não recebem salário, e sim uma ajuda de custo. Só que são ajudas, maluco, que enriquece e deixa o cara milionário. E no meu ponto de vista, é aí aonde que precisaria cobrar impostos. Até porque a gente sabe que tem pastores aí que tem um capital exorbitante, milionário. Eu, inclusive, sei de pastores que têm apartamentos milionários em Balneário Camboriú, mansões, né, em condomínios fechados, carrões de luxos, e recebe uma mixaria de no máximo 15, 20 mil, 10 mil, alguns 5 mil por mês, que é o que eles acabam declarando, demonstrando na transparência. E a pergunta que não se cala aqui dentro: como que você ganhando 5, 10 mil, ou que seja 20 mil reais, você consegue bancar um patrimônio milionário de 1,5 milhão, de 800 mil reais, casas no valores de 1 milhão? Como que você consegue manter um patrimônio se você tem uma renda que não é enquadrada como salário, e sim como prebenda? Consegue manter um capital exorbitante? Tem alguma coisa errada aí, e é por esse motivo que eu acho que a igreja precisaria pagar sim os seus tributos e essas multas, até porque seria justo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas esse texto parece que eles não entenderam até agora. Inclusive eu quero ler o Código Tributário para você não vir aqui e escrever nos comentários dizendo que eu preciso ler, né? Porque eu sei o que eu estou falando aqui, né? O Código Tributário Nacional, a lei número 5.172/1966, artigo 7º, a lei regulamenta a disciplina, aplicação do artigo 150, inciso 5º, e o artigo 195, parágrafo 7, que fala justamente da imunidade tributária. Eu, no meu ponto de vista, acho que precisam rever essa questão. Porque, maluco, sem contar aquelas igrejas que se tornaram verdadeiros lava-dinheiro, né? Não exige, né, a fonte da onde vem esse dinheiro, simplesmente recebe, o pastor recebe ali, né, deixa uma porcentagemzinha como oferta e dízimo, e daí coloca numa outra fonte que sai como ajuda da igreja para uma entidade ou outra. Enfim, lavação de dinheiro é o que mais rola também nesse meio. Eu acho que o governo precisaria dar uma atenção mais carinhosa para essa questão. É até bom dizer que existem membros de igrejas, né, aliados com a liderança, que tem padarias, que colocam como ajuda ao necessitado, que não pagam impostos, né? E é uma dica aí, né? Talvez você que é um padeiro, você que tem um restaurante, né? Muda ao CNPJ para a igreja, porque daí você também não vai recolher impostos. É mais ou menos assim que funciona. A verdade é que são muitas injustiças nesse meio. E a pergunta que eu faço aos pastores, né? A essa liderança, quem defende a igreja não pagar impostos, o que vocês me dizem hoje do trabalhador que está desempregado e proibido de trabalhar ainda, né? Por causa de toda essa pandemia, e ele fica devendo o aluguel, fica devendo o colégio dos filhos, fica devendo no mercado, fica devendo a energia elétrica, fica devendo a água e fica devendo outras dívidas. Quem vai perdoar esse cidadão? Quem irá lutar por esse cidadão? As lideranças só querem saber desse cidadão que ele entregue o dízimo e a oferta, e que a igreja não venha pagar impostos. Como que fica? Não existe aí uma inversão de valores que impede biblicamente de ter uma vida de retidão com Deus, de comunhão com Deus? 2 pesos e 2 medidas? Como é que fica essa história? Explica pra gente aí, se você é algum líder que defende essa questão aí da igreja não pagar impostos. E não me venha com desculpa também dizendo: mas a nossa igreja entrega donativos, entrega sopa pro pobre, né, faz trabalho social. Não importa, a questão que eu estou batendo aqui é o enriquecimento da liderança, que vive ostentando uma vida de mansões,
milionárias, carrões de luxo, vida boa. Enquanto isso, o seu membro tem que pagar imposto e ainda dar dízimo e oferta para uma igreja, para uma instituição aonde ela não pagará nada. E o líder continua crescendo financeiramente e sem também dar satisfação ao governo federal, tributariamente falando. Maluco, é uma inversão de valores fora do comum. Já que a igreja, né, tem essa autoridade, esse desígnio, essa vocação de ajudar os necessitados, fazer ação social, então que o governo cobre os devidos tributos e a igreja cobre do Estado os devidos direitos para fazer essa ação social. Daí, no meu ponto de vista, estaria tudo certo. Mas a verdade é que, pagando imposto ou não, o Estado vai continuar sacaneando o povo, assim como sempre fez, deixando de cobrar essa dívida bilionária das igrejas. Alguém vai ter que pagar isso, e com certeza é o povo, nós. E nessa linha de raciocínio só me resta dizer uma coisa: o certo seria cortar a cobrança de imposto geral, já que a igreja também não, então que o trabalhador, né, aquele que sofre, soa dia a dia, inclusive para enriquecer líderes, que também não viesse ser cobrado. Aí seria algo justo da parte do governo e das próprias igrejas também. Mas o que eles não querem fazer, porque os impostos enriquecem essa gente. E agora a isenção desses impostos, dessas cobranças bilionárias das igrejas, também vão enriquecer mais líderes. E a coisa vai continuar do jeito que está cada dia pior, principalmente nesse contexto evangélico. A gente sabe que muitos pastores, cantores, pregadores itinerantes levaram muita grana em nome da fé, em nome da igreja, e tudo sem pagar impostos. E essas multas aplicadas pela Receita Federal em cima das igrejas, ela partiu em cima de uma investigação da Receita Federal em cima de igrejas CNPJ sem fins lucrativos pagando altos salários aos pastores, sem recolher os devidos tributos ao governo federal, e que foi considerado diante deles como manobra para distribuir lucros, que é a linguagem técnica que eles usam, né? Disfarçadamente distribuição de lucros, evitando assim o pagamento do tributo ao governo. E a gente sabe que é exatamente isso que acontece. Se você concorda comigo, comente aí embaixo no vídeo, deixe seu comentário que é importante. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Se é que dá.